Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Fresquinhos O próprio. alface. O próprio Yuri Ribeiro. Ah, não, Tiago Ribeiro. Tiago. Eu fiquei a adorar este nome, Yuri Ribeiro. Sabes quem é? O nosso campeão olímpico de bicicleta. Exatamente. É teu primo? Não, Porque eu pensei, uma pessoa de bicicleta. Eu pensei, campeão olímpico. sim. Bicicleta. A bicicleta. Mesmo apelido. Mesmo apelido. Os pais também são irmãos. São Por irmãos. acaso não sei. Escreva-nos para cá o Yuri Ribeiro. Se os pais são irmãos também. Como as do Tiago. Isso é giro. Não podes fazer isso à cadeira, isso não parece mesmo que os teus pais são irmãos. Queres-me dar tracks? Dou-te toda a tracks. Isto aqui é a trilha que se chama A Molho. A avó do Tiago Não, não, Ribeiro não, não. é irmã do seu próprio pai. Com Isto é mais- com esta voz isto é assim. mais complexo, como é que sim. isso seria possível? É a voz da Mas irmã deve do ser. próprio pai. Yuri Ribeiro fartou-se ganhar medalhas lá em Paris. Neste dia, em 1870, morri em Cannes, que também não fica assim tão, Tão longe longe. de Paris. Pois é não, pois verdade. não, pois não. Comparado com... Sim. ah, Não é a mesma Te- distância te- para te- Lobelho do Mato, por exemplo. Não, fica mais perto. Fica mais perto. Em Pode não Moleis da parecer. Noir. Pode não parecer. Sim, eu acho que o Lobelho do Mato é a Cannes portuguesa. Sim. Apesar de ser interior. Exatamente. Nem eu diria. Sim, Sim, em eu termos acho que é esse o feeling. Sim, tem... E o glamour mesmo, a cena. Eu hoje em dia penso que o Cajado de Ouro do Festival de Cinema de Lobelho do Mato Exato. não é menos prestigiante Ai, sim, do que o pelo amor de Festival Deus, de que aqueles Cannes. franceses lá fazem, com a moada que. E morri aos 66. O Cajado de Ouro! É gravíssimo. E morri aos 66 anos, em 1870, em Cannes, o escritor francês Prosper Mérimée. Mérimée! Mérimée. Olha, talvez não conheçam o nome, mas conhecem com certeza pelo menos um dos seus livros de nome. O Prosper, ou Próspero, se quiserem que eu lhe chame assim, nasceu em 1803 em Paris. Ele foi morrer em Cannes porque lhe apeteceu. Claro, Não era foi de uma Cannes. decisão. Cannes. Não era de Cannes. Veio só cá ver a bola. E nasceu numa família de gente muito ilustrada. Tanto o pai como a mãe eram todos ilustrados. Sim, sim, A avó ainda era mais ou menos a preto e branco. Aquilo puxava muito, Exatamente. sim, sim. Tudo sim. puxava o ilustre. Concebo. Mas era uma gente que já Sim. já era capaz de abrir um livro. Claro. Ainda a mãe ainda ao contrário, não é? Já Sim. sabe que as senhoras estão sempre um bocadinho mais atrás nestas alturas do século XIX. Mas já porque usava boquilha, uma coisa assim toda. usava à noite, Sim. o pai, com a roupa da mãe. Agora, o miúdo vai então estudar Direito, que é um curso Isto que se está uma faz para ser bandalheira. advogado. É Pois isso, está. está muito- Vamos nos centrar. Isto está a descambar muito. Só porque não tens respeito nenhum pelo Prosper Mérimée, nem por cá, nem por estas coisas todas. Bom, ele vai estudar Direito e vai conhecer, vou dizer amigo de beijinho, médio, dos grandes escritores da altura. O Victor Hugo, o Stendhal, mas não havia imensos. Bom, Bom, mas- ele vai conhecer onde? Nos salões literários que ele frequentava. Os salões literários, eu explico o que é. São lugares onde as pessoas, sob o disfarce de estarem a falar de literatura, Vão dão beber aquelas e- festas. Claro, com que tem o quê? Qual é a principal característica destas festas? Quem é que lá está? Álcool. E... Senhoras. Não, e anões com bandejas de coca. na cabeça. Pois é, essa é a primeira. Estás em Sim. Paris, no meio do século XIX. Brincas. Brincas. Até que ele vai ser nomeado, que é um cargo que ele vai ocupar durante uma data de anos, inspetor inspetor-geral dos monumentos históricos, que é um taxa incrível. Pois é, isso é uma mama. tacho. É uma mama francesa, isso. Vinha cocheiro e cartão frota de palha. Sim, sim, para os exatamente, cavalos. sim, Eu não fazia rigorosamente nada. Chegava ao escritório às 3 da tarde, fumava 10 cigarros e dizia assim: olha, este Oh, doutor, tem isto para assinar monumento aqui. que eu já venho. Uma limpeza a jato ali na estátua de um cavaleiro. Tal e qual. Por acaso, é isso. E depois foi para casa com uma reforma dourada, Claro, se calhar, claro, 25 claro. anos. É isso. Não, estou a brincar. O seu trabalho como inspetor-geral foi bastante notável, deixou uma marca grande em França. Ele era historiador também. Que é mais interessado em história e em arqueologia também, e portanto era um tipo com bastante interesse sobre esta área, e penso até que está intimamente ligado com o facto de ele ser muito interessado em história e em arqueologia. Que escolheram para o cargo Sim, de inspetor-geral. Exatamente. Faz Eles sentido. pensaram na Marina Mota, mas depois resolveram ir pelo Prosper Mérimée. O que é que ele vai fazer neste cargo? Vai dirigir o restauro de muitos monumentos que estavam caídos a tripeça.
não é diferente em Portugal. Esta ideia de que nós sabemos, o século XIX traz-nos até a própria historiografia, a história, mais à série, estas coisas todas. E os monumentos nacionais de quase todos os países estavam um bocado ao abandono, tinha sido talvez não houvesse esta preocupação. Claro. E o século XIX vai ser um período onde se reabilitam, não é? Como Claro. se diz, muitos monumentos. Cá em Portugal também o nosso rei Dom Fernando II, marido da Dona Maria II, vai pagar no seu próprio bolso e ter movimentos e juntar pessoas. Os Jerónimos é um exemplo bom cá em Portugal. E ele, lá em Paris, vai fazer o quê? Vai ser o responsável por este movimento de recuperação da famosíssima Catedral de Notre-Dame em Paris. Para quem não sabe, é uma catedral de Paris que está dedicada a Nossa Senhora, que é precisamente como os franceses dizem, Notre-Dame. Esta trilha é ótima. Se tivesses o timing de cada bujada que mandas aqui. Mas há pessoas, eu não estou a dizer que não haja, até por exemplo, crianças, podem não saber que Claro, Nossa Senhora é francesa. Sim. E adultos, é mesmo, meninos. É mesmo. É mesmo. É tipo uma Barbie, Sim, a Nossa sim. Senhora disto, É Nossa Senhora daquilo. outra designação só para a mesma coisa. Não há Barbie médica, Exatamente. a Barbie professora, A Barbie dançarina e bailarina. de verão. A Isso, Nossa Senhora é a isso. mesma coisa. A Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Paris, e tem os seus vestidos também diferentes, mais compostos que a Barbie também é Nossa Senhora, não é? Claro. Está cá há mais anos também, que seria. dançarina, claro, exótica. Agora, vamos lá sentir. Vamos lá falar disto. Esta catedral, vamos falar disso à vol d'oiseau, acabou por se tornar, claro, sabemos todos, um símbolo da cidade de Paris e até direi um símbolo de França. Do coração francês, pois. Eu acho que é o monumento. Não acho, é o monumento. A Torre Eiffel dá ali tornou-se um símbolo muito famoso, apesar de ser muito mais recente, claro. Esta catedral começou a ser construída em 1163. Impressionante. E vai ser inaugurada 200 anos depois. Eles são franceses, mas, Mas têm hábitos portugueses, não é? foram, Assim, há foram uns já na altura ecos eram os portugueses. imigrantes portugueses lá está, a Brinco. construir a catedral. Agora, teve Com aquela muitos postura sempre de isto é fácil, doutor, isto é fácil. Aconteceu aqui uma chatice, nós só quando abrimos, isto às vezes só quando se abre, faz os roços agora. Bandalhão. Nós podemos, é assim, eu posso-lhe fazer uma coisa, que a gente pode abrir um roço para pôr as tomadas, ou podemos pôr o fio por fora. O doutor agora vai- escolhe. Exatamente. Com o roço. É capaz disto demorar mais alguns 50, 60 anos. Foi o que aconteceu lá na catedral. Aconteceu lá muita coisa no meio das suas paredes. Acontecimentos históricos. Eu vou lembrar um que até é bastante, não muito antigo. A autocoroação do Napoleão. Vai ser ali. Que escandaleiro, hein? É verdade, Sei, tirou-a sim. das mãos. Da cama, aí. Para a perna e pôs na sua própria cabeça. E até foi lá que esteve guardada, por falar em coroações, a suposta coroa de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma coisa que de vez em quando aparece alguém que diz que tem, e esteve lá guardada na Catedral de Notre-Dame. Como sabemos, ela sofreu um terrível incêndio em 2019 e parece que, segundo consta, vai reabrir, está previsto, reabrir em dezembro deste ano de 2024. Agora, É fascinante tudo É por muito trás fascinante. dessa obra. Leiam, vão à procura. E de que forma é que Desta obra nova que monumento, estão a fazer, sim, um monumento nacional, tantos anos depois, é ele próprio um galvanizador de identidade de um francês. O que é um francês? Um francês revê-se naquilo. E sobretudo as madeiras, por exemplo, que estão agora a ser usadas nesta reconstrução. eles foram buscar, tentar fazer Eles tudo. correram França de norte a sul à procura das madeiras mais nobres que foram doadas por serrações, portanto, por empresários da indústria da madeira. Portanto, continua a ser um monumento muito galvanizador do espírito francês. A história das madeiras, fiquei muito impressionado que uma das grandes tristezas de quem estava a coordenar estas operações é dizer estas madeiras estavam aqui há 900 anos. Aquela, as partes principais, né? Sim, a trave sim, mestra, que sim, dobras sim. por ser pouco. E a gaiola original da coisa. Sim, exatamente, estavam ali há 900 anos. É uma Uau, então não é. tristeza, não é? Grande. Sim, fascínio. Quão duradouro pode ser uma coisa. Esperemos que dure mais. Claro, agora vai ser agora. Agora, estávamos nos anos 1840 e ele vai coordenar, de facto, esta recuperação da catedral, que estava uma desgraça. E porquê é que a vai restaurar? É como já contámos aqui, a propósito do Victor Hugo, mais ou menos 10 anos antes, ou 10 anos antes certos, ele tinha publicado o seu famoso livro, a Notre-Dame de Paris, que vai dar o Corcunda, o que nós chamamos o Corcunda de Notre-Dame, e tinha ficado na moda. Toda a gente quis lá ir visitar, foi aqui a história do Corcunda. Claro. E tanto começou a haver esse interesse pela catedral e, portanto, à boleia disto, o Prosper vai dizer, então vamos restaurá-la e vamos Por pôr isto uma aqui coisa em... bonita. Claro, É verdade. claro. E vai começar uma escalada de visitantes que antes do incêndio chegava aos 15 milhões de visitantes
por ano, credo. Eles, aliás, até já havia um plano de contingência, como é que se chama? Sim, Chega. restrição, claro. Sim, Aos vão acessos. visitar a vossa. Hein? E então, para esta altura, o nosso Mérimée já era famoso, mas era famoso por outra coisa. Sim, porque ser inspetor-geral dos monumentos históricos não é propriamente uma coisa que faça capas de revista, não é? Pois. Dou um exemplo. Qual dos nossos ouvintes já ouviu falar de João Soalheiro, o diretor do Instituto do Património Cultural, ou de Alexandre Paes Nobre, o diretor dos Museus e Monumentos de Portugal? Nenhum. E assim era tal e qual em França no século XIX. Agora, o nosso Prosper era, ao contrário do Soalheiro e do Paes Nobre, um famosíssimo escritor. Com respeitem, com todo o respeito, a Soalheiro pelos e Paes Nobre. próprios. Ele escrevia muita coisa, ao estilo romântico, foi muitos livros mesmo, mas sempre com um notável, era a sua marca, um notável poder de concisão. Ia sempre direto ao assunto. E nem sempre era apreciado pelos seus contemporâneos escritores. O Victor Hugo, por exemplo, apesar de se conhecerem, arrasava-lhe sempre os livros, só que o público adorava estas suas novelas. Portanto, eram livros histórias curtas. Muitas coisas de história, romances Romanceadas, históricos. sim. Exatamente, coisas históricas e romanceadas. A inspiração, ele ia buscá-la, bem, dentro da cabeça, onde as pessoas vão buscar, mas também às muitas viagens que fez como inspetor. Ele conheceu o país todo, a França toda, como inspetor-geral dos monumentos, e de lá trazia essas ideias de lendas, disto, daqueles que ia ouvindo. Por França e não só, também andou por Espanha e até por Marrocos. E foi de Espanha, mais precisamente da Andaluzia, que ele trouxe a ideia para a sua novela mais famosa, que foi um sucesso grande na altura e depois imortalizada com muitas adaptações, mais notoriamente uma adaptação para uma ópera cómica que lhe fez o Bizet em 1875. Chamava-se a novela, claro, Carmen. E foi publicada 30 anos antes da ópera, portanto em 1845. Vamos falar um pouco dessa história, para quem não conhece. Nós temos Carmen, isto é do romance, não é? Da novela, não é da ópera. Uma jovem cigana. A ópera varia um bocadinho do livro, aqui vamos falar do livro. Varia bastante. Esta nossa Carmen era uma jovem cigana que tinha assim os poderes de adivinhação e que vai seduzir, ou ele apaixona-se por ela, José, que era José. Era um fidalgo basco que tinha fugido para Sevilha depois de matar um homem numa rixa. E não vai ser o primeiro que ele vai matar. E ele vai trabalhar como guarda, era guarda, né? Vai trabalhar para a guarda e andava a guardar uma fábrica de charutos onde trabalhava a nossa Carmen. E é lá que ele vai prender, ela chinou a cara a um colega a uma altura que tinha sido próprio para ela, e o nosso José tem que aprender, vai prendê-la, ela tinha chinado a cara de um colega. Só que ela convence-o a deixá-lo fugir da cadeia. Em troca vai-lhe oferecer uma enorme e incrível noite de amor. Agora, nem a Vales deu. Exatamente. Quer dizer, não sei. Consta que sim, consta que não. Pois. Agora, vai ser descoberto o nosso José e vai ser despedido lá da guarda. E depois, ele acaba por matar outro homem por ciúmes da Carmen, que ele fica louco pelaquela Carmen, e vai acabar por se juntar à quadrilha de assaltantes com que ela vive. Todos ciganos, naturalmente. Ele junta-se a eles e vão fazer assaltos, aquelas coisas todas que neste imaginário era o que existia. E ele vai também descobrir que a Carmen, afinal, é casada e mata-lhe o marido e vai tomar a nossa cigana Carmen como sua mulher. Só que ela lhe diz: eu já não estou apaixonada porque eu já não te amo. E também lhe diz: eu sei, porque eu sei ler a sina, que tu vais acabar por me matar. Mas, diz ela, a Carmen será sempre livre. E tal foi. O José vai matar a Carmen e esta história toda é contada ao narrador pelo próprio José, que está na prisão à espera de ser garrotado. É esta a história da Carmen. Agora, todo este enredo tinha Está um gajo em Paris sentado a montar esta moldura toda na sua cabeça. Ele tinha ido à Espanha, enfim, ouviu uma história Pois. de uma viagem à Andaluzia, uma história sinistra de um homem de Málaga que tinha matado a mulher por ciúmes, enfim. Só que ele ficou muito inspirado com o fascínio que nesta altura algumas pessoas tinham e andavam muito fascinadas, aquelas modas que iam ter com este universo dos ciganos. E então ele resolveu que a protagonista do seu romance, esta Carmen, havia de ser uma cigana. É um fascínio sempre misturado com um enorme preconceito, como sabemos. Mas andava assim umas modas de vez em quando, agora andava toda a gente muito fascinada com a cultura e até com a roupa e essas coisas todas. E a verdade é que iam saindo bastantes estudos, dos primeiros, aliás, que se conhecem, são desde meados do século XIX, sobre de facto o povo romani. O próprio Mérimée vai juntar no final um guia etimológico muito pouco rigoroso, diga-se de passagem, dizer o que é que aquelas palavras significam na língua romani.
Só que as informações sobre a cultura deste povo ele vai tirá-las, sobretudo de um livro chamado Das Incali, um estudo sobre os ciganos de Espanha, de um inglês, que devemos também cá trazer, se ainda não trouxemos, George Borrow, que escreve este livro em 1841. Ele viveu com os ciganos da Andaluzia e vai escrever muito sobre a cultura, a língua, aquela que também não deixa, e escreve também sobre a perseguição que os espanhóis, os ciganos, aliás, sofreram em Espanha. Já aqui contámos também, chegou a envolver um plano para os exterminar completamente, como criando campos de concentração, onde num lado estavam mulheres, no outro lado estavam homens, naturalmente não chegaria a netos, como se costuma dizer, um plano que depois acabou por ser terminado. É um documento muito interessante se quiserem ler sobre a opinião de um não cigano do século XIX sobre os ciganos. Se quiserem uma leitura mais atual e mais interessante até para Portugal, sugerimos aqui 2 livros: Ciganos Portugueses, de Olga Magano e Maria Manuela Mendes, e também Os Portugueses Ciganos e a Ciganofobia em Portugal, de João Gabriel Pereira Bastos. Podem lê-lo, se quiserem, ao som da ópera Carmen, de Georges Bizet, inspirada na novela com o mesmo nome, de Prosper Mérimée, que morreu faz hoje 154 anos.